Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernalha Júnior, fotógrafo, cinegrafista, professor, youtuber, músico, tomador de café, entre outros líquidos, e hoje portador de uma questão, uma dúvida ou algo para a qual eu também não tenho a resposta, mas a gente vai pensar junto aqui, que é: lentes claras, lentes luminosas, lentes rápidas, como elas já foram conhecidas, vão desaparecer? Vão sumir? A gente ainda precisa delas por qualquer razão? É isso que a gente vai conversar agora. Lembrando que eu já te peço para deixar aquela curtida agora no começo do vídeo para não esquecer depois. E, se possível, torne-se membro aqui do canal. Membros do canal têm conteúdos exclusivos, tem acesso antecipado aos vídeos aqui do canal, também tem acesso aos grupos de WhatsApp e Telegram para a gente papear sobre fotografia, vídeo e tudo mais por lá. Conheça os meus cursos se você quer fotografar melhor, de verdade, com técnica testada, comprovada, que realmente funciona, sem achismo nem palpite. Dá uma chegada nos meus cursos. Tem o curso de composição, curso de fotometria, curso de introdução ao flash dedicado, curso de focalização com Canon EOS R7, R8 e R6 Mark II, que a gente está gravando aqui com a R7, curso de fotografia urbana noturna, entre outros. Dá uma olhada lá no meu site que tem toda a informação. Os cursos têm certificado, tem acesso vitalício, tem campo para solução de dúvidas, então você deixa lá o seu comentário na aula que você ficou com alguma dúvida, você deixa lá o seu comentário que semanalmente eu passo lá para responder as dúvidas do pessoal. Então dá uma chegada nos meus cursos, porque com um curso que tenha informação verificada, testada, comprovada, você aprende e aí melhora a sua fotografia e também o seu vídeo. Mas vamos lá, gente. Primeiro vamos definir um pouquinho o que é uma lente luminosa, o que é uma lente clara, o que é uma lente rápida. Tem um vídeo antigo aqui do canal que eu explico essas coisas, eu não vou detalhar tanto agora, nesta ocasião aqui, mas vamos entender o seguinte, que uma lente clara é uma lente cuja abertura de diafragma, no meu entender, isso que eu vou colocar, é de f2.8 ou mais aberta. f2, f1.8, f1.4, 1.0, 0.95, isso tudo são lentes claras ou lentes luminosas. Eu coloco essa barreira aqui a partir de f2.8, para mim é uma lente clara ou uma lente luminosa. O que é esse f barra e um valor? Que nem a gente está aqui com uma lente que é a minha Nikon 20mm 1.8. O que é f barra 1.8? Significa 20mm é o f, comprimento focal. Esse comprimento dividido, né, que é a barra 1.8. Então, o comprimento dividido por esse valor 1.8 dá o diâmetro da passagem da luz, o diâmetro da abertura. Quanto maior esse diâmetro, maior a luminosidade que passa pela lente, porque um buraco maior passa mais luz. Então esse é o primeiro aspecto. O que é uma lente clara? É uma lente cuja abertura é ampla o suficiente para passar uma boa quantidade de luz. E geralmente a maioria das pessoas entende que uma lente f2.8 ou mais clara é uma lente clara. Aqui a gente tem 85mm f2 da Canon. Então 85mm dividido por 2 dá um número que é o valor de abertura. Então imagina uma 50mm f1.0. 50 dividido por 1 dá quanto? 50. Então a passagem de luz tem 50mm de diâmetro. Entendendo que uma lente 2.8 ou mais clara é uma lente clara, então é uma lente que é mais escura que 2.8, até talvez 4 de diafragma seja intermediária, e uma lente ali 5.6 ou mais escura, a gente poderia chamar de lente escura. Isso tem uma variação com comprimentos focais, tá bom? Porque você pode achar uma lente 50mm 1.0, sim, e uma 50mm 2.8 talvez já seja uma 50mm um pouco escura, mas você não tem uma 400mm 1.0. A 400mm mais luminosa que eu tenho de memória é 2.8, então uma 400mm 5.6 não é escura, é intermediária, mas se for uma 400mm f8, f11, talvez ela seja escura. Então isso varia um pouco com o comprimento. Quanto mais longa a lente, mais difícil ela ser assim, super luminosa, porque o diâmetro do negócio vai ficando gigantesco, porque o comprimento aumenta, o diâmetro teria que aumentar junto. Estabelecido o que é uma lente clara, outra coisa que eu quero pôr é, isso não é novidade, na verdade isso é uma coisa bem antiga. Eu vou dar uns exemplos. Olha, tem uma Canon Serenar 50mm f1.5. É de 1952 essa lente. E a Canon nem é o fabricante mais antigo de lentes. Se a gente pegar lá Voigtlander, por exemplo, que é mais antiga. A Canon 50mm f1.2 é de 1956. E a Canon 50mm f0.95, ou seja, mais clara que f1.0, é de 1961. Poxa, 1961 já tinha uma lente mais clara que f1.0. Ó, a Leica
Noctilux M 50mm 1.2, é de 66. E a Leica é mais antiga que a Canon, né? Mas essa linha específica, a Noctilux, veio depois dessas Canon que eu citei. A f1.0 da Noctilux 50mm, pelo que eu pesquisei, é de 76. E existe uma Noctilux mais recente de abertura .95. Só uns exemplos aqui. Existem lentes Nikon aí de abertura 1.2, muito antigas. Existem lentes Pentax 1.4, acho que tem 1.2 também. Então tem muita lente nos anos 50, 60 e 70 já desbravando essas aberturas de 1.0, 1.2, 1.4, ou seja, lente clara, lente luminosa não é novidade. Esse é o primeiro aspecto para a gente pensar. E por que essas lentes super claras existiam nessa época? Porque a sensibilidade dos filmes era pouca. O ISO, que a gente está acostumado com a escala ISO, mas antes da escala ISO veio a escala ASA e antes disso existiram outras escalas de sensibilidade de filmes. Mas os filmes não eram muito sensíveis no passado. A gente está acostumado hoje, mal acostumado de certa forma, a gente tem o luxo, o conforto de pegar uma câmera de entrada, pega lá Canon R100, fotografa em ISO 3200 e sai um resultado, e sai bom ainda por cima. Isso é muito recente na história, mas muito recente na história da fotografia. Vou dar uns exemplos aqui. Depois das variadas escalas, até que chega na escala ASA, que é a American Standards Association, que define aquela escala em que 200 é o dobro de 100, não só numericamente, mas o dobro da sensibilidade à luz. O 400 é o dobro de 200, não só o número, mas a sensibilidade à luz. Então, essa escala regularizada, normatizada desta maneira, ela nasce em 1943. Disso derivou a escala ISO que a gente tem nas câmeras digitais até hoje. E a escala ISO nasce em 1974. Só para ter uns exemplos de filmes fotográficos e vocês entenderem a sensibilidade de cada época, a Ilford, uma das mais tradicionais marcas de filmes e papéis fotográficos, lança o filme Ilford FP4, que era a ASA 125, em 1968. ASA 125 em 68. Os FP3, FB2 e FP anteriores tinham sensibilidades inferiores a esse. O FP original e acho que o FP2 também eram ASA 40. O HP5, que é um filme de ASA 400, só vai chegar ao mercado em 1976. Filmes de ASA 3200, como por exemplo o Ilford Delta 3200, que é um filme que eu cheguei a usar em tempos de filme, foram lançados lá nos anos 90 do século passado, mais precisamente no caso do Delta 3200 em 1998, quase ali na beiradinha dos anos 2000. Vejam que a sensibilidade dos filmes não chegou a 6.400, 12.000, 25.000 como existe hoje nas digitais. Faz todo sentido pensar que uma lente precisa ser muito clara, muito luminosa, deixar passar muita luz, né, da sua entrada até o filme, porque o filme era insensível. E aí as digitais? Como é que ficam nessa história? As primeiras digitais eram uma grandíssima porcaria em termos de ISO. Ó, um modelo profissional do ano de 2004, o ano em que eu substituo completamente o filme pelo digital. Então, 2004 eu parei de clicar filme e passo a clicar 100% digital. A câmera profissional, uma das mais caras do momento, era a Canon 1D Mark II. Não 1DX, nada disso. A 1D Mark II, já era a segunda geração da 1D. O sensor nem era full frame ainda, era o sensor APS-H, que era um tamanho um pouco maior que o APS-C e um pouco menor que o full frame. A 1D Mark II tinha só 8 megapixels de resolução e o ISO dela ia só até 1600, com a opção do modo H lá de 3200. E era uma grande porcaria nessa sensibilidade. Assim como o filme ASA 3200 e ISO 3200 era uma grande porcaria. Parecia uma areia em cima da sua foto, tanto no digital quanto no filme. Então, nitidez não existia nessa sensibilidade. Então, vejam que ISO, ASA, chama como quiser, mas hoje é ISO. ISO 6400 com qualidade é um negócio muito recente na história fotográfica. Então, no início dos anos 2000, isso ainda não existia. Fosse os melhores filmes de uma época, fosse as primeiras digitais profissionais, não suportavam uma sensibilidade muito avançada. Mas hoje, pega lá o meu review da Canon EOS RP, que tem aqui no canal. Ó, as full frames aí, primeiras da linha R, a R e a RP. Ou review de Sony A7 II, se eu não me engano tem aqui. Acho que da A7 original eu tenho review também. Então são full frames. Ou quando eu falei aqui no canal de D600 da Nikon, por exemplo.
tem esses vídeos desse tipo de câmera, que a gente já está falando de equipamentos, alguns aí dos que eu citei, com mais de 10 anos em relação ao momento atual. Estou gravando esse vídeo em 2024. Mas, de repente, por exemplo, quando chegou na EOS 5D original da Canon, que tinha 12 megapixels, e depois a 5D Mark II, que tinha 21 megapixels, se eu não me engano. Aí a D600 da Nikon, com seus 24 megapixels. Essas câmeras, a D700 eu não lembro quantos megapixels tinha, mas ela já está nessa categoria de coisas que estamos falando. A gente está falando dos modelos que vão fazer a passagem do ISO 3200 com relativamente boa qualidade, ou até muito boa para o que vinha antes. Então a gente está falando dos últimos 10, 12, 14 anos da evolução fotográfica, o momento onde a gente fala: o ISO 3200 deixou de ser uma barreira, estamos trilhando a qualidade já na faixa dos 6400 ou depois. No entanto, a gente ainda tem um monte de lentes sendo lançadas aí, objetivas de aberturas 1.8, 1.4, 1.2, 1.0, às vezes 0.95, acho que tem até algumas 0.7 no mercado. Se tiver, vai aparecer escrito aqui. E aí a gente tem que pensar o seguinte: fazia todo o sentido ter uma lente ultra clara quando os filmes ou os sensores não eram sensíveis. Mas agora que os sensores são super sensíveis, faz sentido a gente investir em lentes ultra claras? O que começou a acontecer foi o seguinte: não precisando mais da luz pela sensibilidade, a gente passou a reparar numa coisa que era o desfoque de fundo de imagem, o tal do bokeh, a estética do desfocado. Essa conversa de falar, olha, uma lente tem um desfoque de fundo de imagem mais bonita que outra, é uma conversa recente, é dos últimos 15, no máximo 20 anos da fotografia. Ninguém olhava para a qualidade do desfocado de uma lente em 1960, 70, 80, porque só interessava que entrasse mais luz naquela época, com seja lá qual qualidade de desfocado viesse. Hoje, a gente pode se dar ao luxo de falar assim, gosto mais daquela lente 1.8 do que daquela outra, porque eu nem preciso de 1.8 como entrada de luz. Eu estou escolhendo lentes pela estética que ela dá, diferenciada entre o plano focado e o plano desfocado. Então eu posso falar, eu gosto mais de uma lente 1.4 porque ela desfoca mais que uma 1.8, não porque entra mais luz. Eu quero aquela lente 1.0 que saiu porque eu quero um desfoque de fundo de imagem ainda mais intenso. A gente passou a escolher lentes pelo potencial de desfoque de fundo de imagem e pela qualidade desse desfocado, algo que não existia antes. A gente passou a falar, vou escolher aquela lente ali porque o desfocado, os pontos de luz formam bolinhas e não outras coisas. É uma conversa recente na fotografia e é super interessante e eu acho super válido, porque quando as pessoas falam eu escolho pelo volume de desfoque, é lógico que volume de desfoque você pode conseguir com outras coisas, por exemplo com comprimento focal. Uma lente mais longa tem mais desfoque que uma lente mais curta, mesmo em iguais aberturas. Então você tem duas lentes lá de abertura 1.8. Uma é uma 50mm e outra 85, a 85 em 1.8 tem um desfoque de fundo de imagem mais intenso que a 50. Outra coisa que afeta isso é a distância que estamos das coisas e a distância do fundo. Eu explico todos os fatores que influenciam desfoque de fundo de imagem, profundidade de campo e tudo mais num vídeo que tem aqui no canal da playlist para lá do básico. Ao final desse vídeo aqui, você dá uma chegada naquele que você vai entender todos os fatores que ainda são válidos nos dias de hoje com qualquer equipamento que a gente esteja falando. Mas é interessante notar que hoje estamos trilhando um caminho da não necessidade de uma lente super clara pela quantidade de luz, salvo quem faz astrofotografia. Quem faz astrofotografia se beneficia tanto da grande quantidade de luz que uma lente absorva, quanto pelo extremo valor de ISO que puder ser obtido de um sensor mais novo. Mas tirando quem faz foto da Via Láctea, foto de estrelas, foto de céu profundo e qualquer coisa por aí, que se beneficia dessas duas características, ou seja, do ISO extremamente elevado atual e da super abertura de uma lente qualquer que seja e das qualidades óticas dessa lente, a maioria de nós não precisa mais de uma lente luminosa
pela luz. Essas lentes eram chamadas de lentes rápidas, por quê? Porque entrava bastante luz por ela, permitia um tempo de obturador mais curto, mesmo em situações de luz ruim, daí uma lente rápida. Nós não precisamos mais de lentes rápidas porque o ISO supriu isso. Nós não precisamos mais de lentes luminosas porque o ISO supriu isso. Agora a gente busca lentes que são claras ou luminosas, que a gente talvez possa chamar não de claras ou luminosas, mas lentes com amplo desfoque de fundo de imagem, com grande bokeh, que é aquela palavra japonesa para a qualidade do desfocado. E aí eu entro numa outra provocação que é, cada vez mais temos opções digitais de desfoque. A fotografia computacional, como é feita nos smartphones, gera desfoque de fundo de imagem com lentes que não teriam isso. E a gente já tem opções bastante consistentes nos softwares de tratamento de imagem para obter desfoque de fundo de imagem. Então você recorta lá, detecta o sujeito na foto e detecta o que é o fundo e produz um desfocado lá de fundo de imagem. Em algum momento, esses programas estarão tão bons, tão rápidos e tão eficientes, usando o IA para fazer o desfocado. Você simula um desfocado de uma lente de não sei que ano, porque vai ter opção da escolha da lente que você quer simular no programa, por exemplo. Assim como a gente tem simulação de filme nas câmeras hoje, a gente tem presets que simulam filmes nos programas de tratamento. Quero usar aquele filme de 1970, tá lá o preset, ou tá lá a Film Simulation e assim por diante. A gente vai poder simular uma estética de um desfocado de uma lente digitalmente. Já tem alguns programas iniciando nessa ideia, não está perfeito, não está bom, mas a gente já tem opções por aí. Quando o digital estiver perfeito nas suas qualidades, ou seja, o desfoque de fundo de imagem puder ser uma decisão de pós-produção sem maiores dores de cabeça ou falhas, e o ISO, que só está melhorando em termos de valor, vai estar num nível estratosférico sem tanto ruído de imagem, precisaremos nós de lentes com abertura 0.95, 1.0, 1.2, 1.4? Justificará financeiramente a grana que essas lentes custam se a gente puder fazer uma simulação convincente num software? Essa pergunta eu deixo para vocês, porque eu quero saber a opinião do público. Eu hoje olho para um desfoque digital computacional e eu entendo que tem lentes com desfoque mais interessante do que aquele. Então eu acho que tem lentes que ainda justificam a grana pelo visual que elas entregam. Mas os softwares estão evoluindo e ficando mais rápidos e melhores. E aí, a gente vai chegar num momento em que lente clara vai ser uma besteira, uma bobagem, um luxo para quem puder pagar e ainda talvez só restritos a galera da astrofotografia que efetivamente precisa delas? E aí uma lente super luminosa não vai ser um sonho de consumo da maioria? Porque hoje é um sonho de consumo da maioria. Todo mundo quer uma zoom 2.8, uma lente 1.8, 1.4, todo mundo quer isso. Seja porque eu quero usar um ISO mais baixo e vai dar menos ruído de imagem, seja porque eu quero mais desfocado de fundo de imagem, todo mundo deseja lentes 1.4, 1.2, 1.0. Mas, se tivermos uma alternativa de software eficiente, rápida, prática, e se tiver, por exemplo, se o desfoque computacional dos smartphones em algum momento parar de dar aqueles errinhos assim em volta da orelha, do cabelo, coisas que acontecem, e tá evoluindo rápido para isso. E aí nas câmeras a gente tiver softwares parecidos. De repente eu tenho lá minha lente do kit que é 5.6 e no software eu falo, eu quero o look daquela 50mm .95 da Canon lá dos anos 1960. E aí, se a gente tiver essa opção, você aí que está vendo esse vídeo, faria a opção de usar somente a alternativa digital de simulação dessas realidades, porque entrega o resultado e o resultado é o que importa? Ou você gostaria de ainda ter essas lentes especiais com um look incrível, porque você gosta de olhar ali, botar o seu olho e falar, eu tô vendo com esta cara, com este look, e não curto muito fazer isso num software? Quem é você nesse lance? Eu penso que profissionalmente eu usaria artifícios de software tranquilamente, desde que eles tornassem a minha entrega de trabalho mais eficiente, mais rápida, e assim eu economizaria tempo para fazer alguma coisa para mim, passear, enfim. Vou no cinema porque não gastei todas essas horas na frente de um computador tratando, porque ele fez direitinho o desfoque de fundo das imagens. Então, na entrega de trabalho, ficou mais prático? Eu acho bacana, acho bom. Num trabalho autoral, já não sei.
Num trabalho autoral, eu penso que eu gosto de ter um look, uma assinatura e um visual que eu já escolhi a lente, a câmera para gerar aquela imagem, porque eu tenho essa chatice em mim. Mas talvez outras pessoas tenham como forma de manifestação do seu autoral todo o trabalho digital no computador. E aí, azar do que entrou pela lente da câmera, pode não ser grandes coisas, mas é mais barato, é melhor por ser mais barato, melhor por ser menor e mais leve. Então uma lente, ó, eu tô com a 1850 gravando aqui na R7. A 1850 é uma lente de kit, que tem aberturas meio limitadas. E se nela, daqui a um tempinho, eu tiver uma melhor opção de tratamento de software de vídeo que me permita simular uma 28mm de abertura f2 que tenha existido em algum momento do passado. Se isso for eficiente, agiliza a produção aqui do YouTube, eu ia continuar gravando com uma lente de kit e não precisaria gravar com uma lente espetacular. E aí? Qual é a sua opinião sobre isso? Eu quero saber a sua opinião aí nos comentários, vou ler tudo porque eu quero trazer outras etapas desse raciocínio aqui, porque eu estou dando uma pesquisada no que os softwares hoje fazem, os recursos do Adobe Photoshop, que tem lá desfoque de lente. Eu estou fazendo vários testes de qualidade ali para ver se eu chego numa conclusão e quero testar outros softwares e também fazer uns testes aí dos desfocados dos smartphones e tal, para trazer algo sobre qual é o estado atual dessa tecnologia e se ela é convincente. No estágio que eu estou da minha pesquisa, eu não acho que é totalmente convincente hoje o desfocado digital, mas ele está perto, não está longe de chegar nessa super qualidade. E aí, talvez, para que a gente vai investir numa lente? Me dá a tua opinião aí, coloca nos comentários e a gente segue a conversa e a gente vai voltar a esse assunto aqui mais vezes ainda, porque vai que tem uma opção de software e você economiza uma grana que você ia gastar numa lente aí. É bom a gente pesquisar essas coisas. Lembrando, para você curtir esse vídeo antes de sair, porque cada curtida é muito importante, se você puder ser membro aqui do canal, seja membro. Clica no Seja Membro aí do YouTube, manda um café por mês aqui, ou 2 cafés. E membros têm acesso antecipado aos vídeos, tem também conteúdos exclusivos aqui no canal. Você também pode comprar um dos meus cursos, que tem técnicas comprovadas, verificadas, com certificado, com acesso vitalício, comigo respondendo as dúvidas dos alunos que tiverem qualquer dúvida nas aulas. Então você tem curso online, mas com suporte, com garantias de que o seu aprendizado vai acontecer. Dá uma chegada nos meus cursos, conheça os cursos e se você quiser e puder, adquira os meus cursos online e a gente vai se falando num próximo vídeo. Até lá, pessoal. Até mais.